Uma ótima tarde a você, Rita. Estou liberado, 12h18, para lhe receber dessa forma. Queria começar essa nossa conversa falando sobre os dados de inflação que saíram mais cedo. IPCA 15 de março veio acima do esperado pelo mercado, mostra alta de preços de combustíveis e também de alimentos e continua pesando no bolso da população brasileira. Qual que é o tamanho do desafio para segurar esses preços no curto prazo? A gente acabou de escutar o presidente do Banco Central. Ele disse que a população está sentindo estes aumentos dos preços. Foram 4 grandes choques. Mesmo que a inflação não suba tanto daqui para frente, mesmo assim está bem mais caro do que há 4 anos atrás. E tem um ponto que ele traz agora. É mais importante ver a qualidade da inflação do que a quantidade dos dados cheios a partir de agora. Qual que é a tua avaliação sobre este IPCA 15? E Gabriel, boa tarde. Olha, a inflação está pressionada. Vamos resumir? A inflação está sob pressão. Está sob pressão por causa do choque de oferta. Estamos vivendo um choque de oferta que começou como um choque de logística, passou para o choque de oferta e agora é oferta, logística e mercado. Então são várias variáveis que estão impactando agora o Brasil, porque nós, como exportadores, somos parceiros no agro, por exemplo, do Oriente Médio, é um grande cliente que compra praticamente 1/3 do frango, compra milho, 1/3 do milho, sendo que o Irã importa 22% desse milho. E aí é muita coisa acontecendo. Por quê? Pode sobrar frango, pode sobrar milho, mas e o produtor rural? Como é que fica a margem dele com o aumento no custo do frete, com o aumento do custo do diesel, com o aumento no custo do frete internacional por causa do seguro? Os graneleiros nem saem, os navios não saem. Então está um nó muito grande. E aonde que você desata esse nó? Na duração do conflito. Então, o grande problema agora é a duração do conflito e essa duração vai surtir efeitos dos preços, de acordo com a commodity que a gente estiver falando e do que a gente estiver tratando. Mas, de uma forma geral, o que nós teremos no mundo está explícito no relatório da OCDE e também o Banco Central, no relatório de política monetária. O ambiente é de estagflação. É mais inflação e menos crescimento. Infelizmente, esse é o ambiente. E o Banco Central chama atenção em alguns boxes que, na leitura do relatório de política monetária, gostaria de dividir com vocês, ele chama atenção para o câmbio, que até aqui nós vivemos um câmbio favorável, uma janela favorável de valorização do real perante o dólar, e isso pode parar de acontecer, porque nesse quadro de mais inflação e menos crescimento global, os países desenvolvidos podem voltar até a subir juros. E aí a competitividade do Brasil no carry trade, na atração do investimento global, diminui e pode haver um impacto numa alta do dólar em relação ao real, o que nesse momento não seria nada bom, porque um real mais desvalorizado e um dólar mais apreciado pode complicar também nessa pressão inflacionária. Mas como bem disse o Galípolo, agora nós temos aqui ficar observando o movimento, mas acima de tudo, a duração desse conflito. O outro box que me chamou a atenção do Banco Central foi quando ele trata do financiamento de longo prazo. As linhas de financiamento de longo prazo estão perdendo tração, exatamente pelo sofrimento da empresa em pagar juros altos por mais tempo. Então, há um problema também do risco corporativo. Então, é muita coisa em jogo com a duração desse conflito e com a manutenção do preço do barril de petróleo em outro nível, que seja aí acima, porque está todo mundo projetando o petróleo 80, 90, o preço do barril médio. Mas dependendo dos desdobramentos, se a gente for ouvir o que o Irã está falando, que ele está querendo tacar o terror e colocar o petróleo a $200, a gente não consegue, nesse momento, nem fazer uma previsão do que pode acontecer. Então, o ambiente é de cautela e o que a gente pode resumir desse relatório de política monetária, da fala do Galípolo, é que a inflação está sob pressão
e o crescimento também. É menos crescimento, mais inflação. Então a gente precisa de um Banco Central conservador e atento e principalmente à qualidade, né, ao qualitativo dos números na formação dos preços. Rita Mundim, nosso insight de mercado hoje, Rita, vai ser um pouquinho mais curto, que a voz da consciência está dizendo que a gente não tem mais tempo, que o programa está chegando próximo do fim. A gente estava acompanhando a coletiva do Banco Central, claro. A informação, a notícia sempre em primeiro lugar. Minha cara, um beijo para ti, até a próxima. Outro. Até. Valeu, até.